sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e na aula de hoje a gente vai retornar para um assunto que a gente já viu super interessante, que é separação de misturas, certo? A gente já viu aí o que é mistura, já conhecemos aí, o conceito de substância homogênea e heterogênea e alguns métodos, de separação dessas misturas. A gente também conheceu aí a aplicação direta desses métodos nas estações de tratamento de água. Hoje a gente vai continuar aí essa questão da aplicação dos processos de separação de mistura, dessa vez em outros dois processos também super importantes para a nossa vida, certo? Então, o nosso tema de hoje é a aplicação dos processos de separação de mistura, ok? Partindo disso, a gente já viu o sal de cozinha. O sal de cozinha, ele é aí, a gente tem na nossa casa, a gente utiliza todos os dias, e ele existe da forma pura que a gente consegue utilizar graças aos processos de separação de mistura, lá nas produtoras, certo? Nas produtoras salinas. Também o refino do petróleo. Existem muitas coisas que a gente usa no nosso dia a dia que são derivadas do petróleo e a gente nem imagina. E isso tudo é possível graças ao refino do petróleo. Mas aí são só indústrias, não são coisas distantes do nosso dia a dia? De jeito nenhum. Situações, como o preparo de um suco de maracujá, por exemplo, envolve separação de mistura também. Então, as separações de misturas, elas estão aí diretamente desenvolvidas no nosso cotidiano, certo? E é interessante que a gente conheça, que a gente entenda como acontecem aí diversos processos, certo? Então, quando a gente fala da produção do sal de cozinha, a gente está falando aqui, das indústrias salinas, basicamente. A gente tem aqui, uma foto do que seriam, vários tanques. E aí, como é que acontece, A gente tem aqui a água do mar. Essa água do mar ela é captada, ela é retirada ali, onde acontece a evaporação. O que é evaporação, vocês lembram? É o primeiro método de separação, onde vai ser separada aí a água, certo? Do sal que vai estar ali misturado nessa água. A água toda sai, vai ficar apenas o sal embaixo, certo? E aí, vai passar por os processos de cristalizadores, ou seja, vai ficar de repouso e vai cristalizar. Esse sal vai virar vários cristalzinhos, certo? Depois, esse mesmo sal ele vai ser lavado, certo? Depois de lavado, ele vai ser estocado e embarcado para ser distribuído aí para chegar na nossa casa, certo? Então, a gente consegue falar aqui de vários processos. Captação da água, certo? Onde essa água é retirada do mar e levada até essas indústrias salinas, certo? Evaporação é o primeiro processo de separação. Cristalização, colheita do sal, esse sal depois de cristalizado ele é coletado, certo? A lavagem desse sal e por fim a estocagem. Esses aqui são basicamente os processos que envolvem a produção do sal de cozinha. Lógico que existem muitas outras coisas, mas para a gente entender isso aqui, essas etapas aqui são essenciais, certo? Agora a gente vai conhecer sobre as refinarias do petróleo, certo? O petróleo, antes de tudo, o que é o petróleo? Ele é um óleo escuro, que ele pode aí variar, do castanho até o preto nas suas cores. E ele é de origem fóssil. O que é de origem fóssil? A gente diz que ele é de origem fóssil porque ele foi produzido durante milhões de anos, foi baseado aí em basicamente matérias orgânicas. Existem até pessoas que falam que os dinossauros que morreram lá na época que caíram os meteoros aqui na Terra, eles ficaram lá no fundo da Terra e viraram petróleo, certo? E aí ele é extraído de forma bruta e na refinaria ele vai dar origem aos seus mais variados derivados. E coisas que a gente nem consegue imaginar muitas vezes, o gás de cozinha, que a gente tem em casa derivado do petróleo, querosene, óleo lubrificante, vaselina, a gasolina, o diesel, parafina, o piche, tudo isso aqui é derivado do petróleo, a gente sabe. E existem outras coisas mais. O plástico, então todas as coisas de plástico que a gente utiliza, muitos deles aí são derivados do petróleo. Pneu, no caso a borracha, certo? Corantes, alguns tecidos, perfume, alguns medicamentos também, certo? Tintas, colas, fertilizantes, detergentes, ou seja, os mais variados tipos de coisas que existem podem aí ser derivados do petróleo. Mas como é que acontece aí, já que ele é um óleo escuro e bruto, para que aconteça essa separação, dando origem a tantas substâncias? A gente tem o que a gente chama de refinaria, certo? A gente tem aqui, o que seria a refinaria da Petrobras, onde acontece o refino desse petróleo. De que forma? Existem essas torres aqui, onde o petróleo vai estar entrando, certo? Ele vai ser bem aquecido. Quando ele é aquecido, ele vai passar por esse tanque, onde ele vai ser separado de acordo com as suas
temperaturas. Isso aí é um processo de separação de mistura que a gente chama de destilação, certo? Como é que acontece isso aqui, basicamente, né? Quais os processos de separação de misturas que estão envolvidos aqui na destilaria do petróleo? A gente diz aqui, ó, que existem 3 principais processos. Quais são? A decantação, a filtração e a destilação. São esses 3. A decantação a gente sabe, ó, que é quando a gente pega alguns resíduos maiores, né? Resíduos pastosos, essas coisas, deixa em repouso, o que é que vai acontecer? Vai se depositar no fundo do recipiente. Um exemplo, eu tenho aqui um recipiente com água e areia. Aí eu misturo e deixo lá quietinho. O que é que vai acontecer? A areia se deposita toda no fundo. E aí depois eu consigo perfeitamente fazer essa separação. E aqui é o que vai acontecer a decantação. No petróleo, esse processo ele é aplicado justamente para remoção de poluição, de poluentes, para remoção de contaminantes, de sujeiras, de resíduos. Enfim, toda essa parte residuosa é utilizada aqui para fazer essa remoção, certo? E a gente vai ter também a filtração. A filtração a gente diz, né, que é para tirar aqui as partículas maiores, as partículas menores, perdão, que ficarem ali submersas, que não deu para ser retirada na decantação, a gente vai tirar na filtração. Como é que acontece a filtração? Todo mundo sabe. Quem já filtrou aí um café? A gente utiliza para separar partículas de líquidos. Então, assim que acontece a filtração, certo? Também é utilizado aqui no petróleo para remoção de resíduos, ok? E por fim, a destilação, que é a parte principal aí de uma destilaria. Essa destilação ela vai fazer a separação, certo, de várias substâncias ou mais de uma substância pela variação de sua temperatura, certo? Mas você vai conhecer como é que acontece melhor esse processo. Você já percebeu? A gente bota água para ferver, aproximadamente aí numa temperatura de 100 graus Celsius, essa água vai começar a ferver, vai começar, ó, a criar essas bolinhas, certo? E aí, se eu pegar a mesma água, pego 2 recipientes iguais, um eu boto água só e no outro eu boto água com sal. Eu vou perceber que a água com sal vai demorar mais para ferver, ou seja, eu mudei a temperatura que ela começa a ferver. E aí você me pergunta por que isso acontece? Porque as substâncias elas fervem em temperaturas diferentes, certo? E aí, ó, é baseado nisso aqui que a separação dos derivados do petróleo acontece. Esse petróleo, como eu já falei, depois de passar ali pela decantação, pela filtragem, depois de ser limpo, ele vai entrar aqui, ó, nessa fornalha e vai ser bem aquecido, certo? E aí vai entrar nesses tanques, ó. Aqui embaixo, a 350 graus Celsius, vão entrar basicamente os resíduos que vão ser utilizados aí no piche, para a construção do asfalto, né, das pistas que a gente tem aí. E depois a gente vai ter lubrificantes, né, na parte mais de baixo, combustão de óleo diesel, querosene, combustíveis para veículos, produtos químicos como solventes e, por fim, ó, o gás de cozinha. Eles são separados de acordo com sua temperatura nesses tanques. Então, é dessa forma aí que vai estar se dando a destilação, certo? Visto isso aqui, já vimos aqui como é que acontece, né, a separação do petróleo, já vimos aí como é que acontece a produção de caldo de sal de cozinha, agora a gente vai praticar, certo? Primeira questão, qual é o principal processo utilizado na produção do sal de cozinha que é responsável pela separação da água e do sal? Qual o principal processo que vai estar envolvido? É a evaporação, ebulição, filtração ou destilação? A gente viu aí, né, que esse processo, ó, a gente tem aqui a água, o sal de cozinha, e essa água toda vai evaporar, vai ficar apenas o sal de cozinha no fundo do recipiente, no fundo dos tanques. Então, ó, a gente está falando aí da letra A, evaporação, certo? Outra questão, agora a questão 2. Quando chega às refinarias, o petróleo passa por processo que resulta de separação de seus derivados, como gasolina, querosene e óleo diesel, certo? Assinale a alternativa que apresenta o nome do processo utilizado nas refinarias. Lembra que a gente viu que existe um tanque bem grande, onde vão estar sendo separados aí, de acordo com suas temperaturas, cada um desses derivados do petróleo? Como é o nome do processo que acontece lá? Será que é flotação, filtração, destilação, extração por solvente ou extração com água? Flotação, a gente nem falou sobre ele aqui nessa aula, então não pode ser, não é isso? A filtração não é.
O petróleo passa pelo processo de filtração, mas não nas refinarias, certo? Ele passa pela filtração aí para remoção de resíduos, ok? A destilação, a gente fala da destilação, não foi? E a extração por solvente e extração com água? Nenhum desses dois. A resposta, ó, letra C, destilação. As torres de destilação acontecem aí a separação dos derivados do petróleo. Mais uma questão aqui pra gente, ó, questão número 3. Antes de passar pela destilação, a gente viu, né, que ele chega lá na torre, o petróleo e é destilado, que é o processo principal. Quais os outros processos de separação de misturas o petróleo passa para a remissão dos seus resíduos? A gente viu que na torre de destilação acontece aí, né, a destilação desse petróleo e a separação dos seus derivados. E os outros para a remoção dos resíduos, quais são os processos? Destilação e filtração, ele passa pela destilação, né? Mas destilação não é para remoção de derivados. Extração e decantação, acho que não, né? A decantação é utilizada, mas a extração não é. Filtração e decantação, esses dois. E evaporação e extração, não é, né? O petróleo não é evaporado, então a resposta vai ser a letra C. A filtração e a decantação. Dois processos aí que são utilizados para remover as impurezas do petróleo. Ok? A resposta, letra C. Então, pessoal, a nossa aula de hoje ela fica por aqui. Espero que vocês tenham aí compreendido, né, de forma prática esses processos aí de separação de mistura. Por hoje é só, a nossa aula fica por aqui. Até mais!